Deus, diferente dos deuses de outras religiões, que são deuses falsos, o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se importa com cada um de nós. Ele não está distante. E diante disso, então, eu quero compartilhar com os irmãos 10 princípios ou 10 verdades que encontramos nesse texto. E a primeira, nós vamos ver aí, as multidões procuram Jesus porque as multidões estão exaustas. O verso 21, leia novamente comigo no verso 21, vamos ler tudo junto? No nosso texto básico, Marcos capítulo 5, verso 21. Vamos ler? Tendo Jesus voltado o barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Uma outra oportunidade eu falei que a multidão era insensível diante daquele amigo, daqueles 4 amigos que levavam o paralítico, não abriram o caminho de Jesus. Por que as multidões então não seguiam Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus conhece a aflição de cada um. Jesus sabe o que cada um está sentindo. Tanto que em Mateus, no capítulo 9, versos 35 a 38, está assim, olha, Jesus percorria cidades e povoados, Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus pregava o evangelho do reino, Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. E as multidões olhavam para Jesus, porque Jesus se compadecia delas. Jesus olhava para as multidões como aquelas pessoas que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E ovelha que não tem pastor é uma ovelha que está sem cuidado e condenada à morte. Que é um dos animais mais dependentes que existe, é a ovelha. Jesus falou para os seus discípulos: olha, são ovelhas que não têm pastor, a seara é grande, mas os trabalhadores para a seara são poucos. Ore para o Senhor da seara mande mais trabalhadores. Lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus falou assim: olha por que as multidões não seguiram? Porque Jesus fez esse convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós cantamos, né? Alma cansada, espera em quem? Em Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por isso as multidões iam até Jesus, porque Jesus as convidava, Jesus conhecia a sua função. Uma aplicação, irmãos, para esse primeiro ponto, é que muitos estão sofrendo, ou todos estão sofrendo, mesmo aqueles que não admitem a sua dor. Todos estão aflitos, mesmo aqueles que não admitem a sua aflição. Então tem muitos que estão à procura de Jesus, assim como aquela multidão. São muitos que estão orando para que Jesus atenda também as suas orações. Só colocando uma observação aqui, tá? Não importa a quantidade de pessoas que estão orando, isso não impede Jesus de atender todos de uma vez. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você tem o seu problema, outros também estão sofrendo. Outros também têm as suas aflições, têm os seus pedidos ao mesmo. E já ele, quando vai em direção a Jesus, ele vê aquela multidão, porque aquela multidão também tinha as suas aflições. O que eu posso dizer é: não se desespere, pois mesmo em meio à multidão, Jesus é o Deus que tem a capacidade, o poder de atender todos de uma só vez e ao mesmo tempo todos de uma forma individual, sem precisar de hora marcada, como o texto nos mostra. A segunda coisa, mesmo em meio à multidão, Jesus atende de forma individual. Vamos ler novamente os versos 22 a 24, todos juntos, versos 22 a 24. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés, insistentemente suplicou: minha filhinha está morta, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi grande multidão
Eles saem para procurar ajuda em um homem da Galileia. E nós pregamos aqui, né? Que a Galileia era uma das regiões mais desprezadas pelo povo judeu. Tanto que, quando Jesus vem de Nazaré, Natanael fala assim: por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E agora esse líder vai ao encontro desse homem que é de Nazaré, dessa região da Galileia, que é uma região desprezada. Mas ele sabia que esse homem era o único que poderia resolver o seu problema. Então agora ele sabe que mesmo que ele, como líder, indo atrás de Jesus, ele poderia sofrer uma humilhação por causa da sua posição. Mas o amor desse pai pela filha que está doente, quase à morte, não deixa ele pensar assim. Ele vai, não importa a minha posição, nesse momento a única pessoa que pode me salvar é esse homem que muitos dos líderes estão desprezando. Tem uma outra passagem bíblica, né? Só que dessa vez de uma mãe que vai ao encontro de Jesus e pede: olha, liberta minha filha, que minha filha está possessa. A mulher se fenícia. E ela se humilha. Quando Jesus fala assim: eu não posso tirar das mesas e dar aos cachorrinhos, mas ela até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Olha, o meu problema é maior que qualquer coisa. Um pouquinho da sua atenção vai resolver o meu problema. Vai curar a minha filha. Irmãos, a aplicação que fica para nós é que a oração, ela implica em humilhação diante de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 6, fala assim: olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, no tempo dele, ele vos exalte. Quando Jairo vai até Jesus, ele está se humilhando, ele desce da sua posição e se prostra diante daquele homem da Galileia. A oração é isso. A oração é nós nos colocarmos diante de Deus de forma humilhante, de forma humilde. Um outro exemplo contado por Jesus, lembra que o fariseu publicano, o fariseu vai orar, mas um líder, e esse líder não desce do seu pedestal e bate no peito: eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço as minhas orações, eu dou as minhas esmolas, eu não roubo de ninguém, eu não sou como esse publicano. O publicano, a Bíblia fala que nem deveria chegar perto do altar, de longe ele humilhar e falar: você é favorável a mim, pecador. A oração implica humilhação. Isso que já é se postrar diante do Senhor. A terceira coisa, mesmo em meio à multidão, pode ser que o seu problema tenha que esperar. Versos 25 a 26, leamos novamente. 25 e 26. Todos juntos. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo decidido quanto possível, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo pior. Irmãos, olha a angústia, olha a ansiedade desse pai aumentando. Ele vai até Jesus, e é fácil encontrar Jesus porque tinha uma multidão seguindo Jesus. Dessa vez a multidão não atrapalha, ele consegue chegar rapidamente a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus, ele se humilha: Senhor, vamos lá em casa, salva minha filha, coloca sua mão sobre ela para que ela seja salva. Deus fala: eu vou com você. Jesus vai, de repente, no caminho, um fato inesperado. Já ele sabia da multidão, mas já ele não sabia que Jesus iria parar por causa de algo tão inesperado. De repente, uma mulher que sofre há 12 anos de uma enfermidade aparece na história. É uma expressão interessante que Deus gosta de usar na teologia, que dizem que essa passagem é chamada passagem sanduíche, porque ela começa, aí no meio dela tem uma outra história, tem a história de Jairo, entra uma outra história, que é da mulher, e depois termina a história de Jairo. Fala por causa disso. Ela não segue direto, ela é interrompida. E foi isso que aconteceu. De repente, Jairo tem que esperar, porque aparece um fato inesperado, não para Jesus, mas para Jairo. E assim vai ser conosco. De repente, nós já sabemos que o Senhor vai resolver os nossos problemas, mas nós vamos ter que esperar, porque algo inesperado para nós acaba acontecendo
inesperados para eles aconteceram, assim como para Marta e Maria. Quarta coisa, mesmo em meio à multidão, essa pode ser a oportunidade tão esperada de resolver o seu problema. Versos 27 e 28, mais uma vez, todos juntos. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo encontrar ele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Ele disse: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curado. Uma mulher que posse, assim que a Bíblia fala dessa mulher. Uma mulher que vivia uma situação desagradável. A situação dela, a magia dessa mulher, era tão desagradável que Isaías, no capítulo 64, verso 6, é comparado à nossa justiça, a justiça do homem, é comparado com os trapos de imundícia. Mesmo assim, aquela mulher que não podia estar em meio à multidão, aquela mulher que tinha que viver separada da sociedade, mesmo assim, aquela mulher que tinha que ficar escondida e que era desprezada, humilhada, que tinha gastado todos os seus bens sem resultado, essa mulher resolve encarar a multidão e chegar até Jesus porque ela sabia que aquele era o momento. Ela era a oportunidade. Irmãos, são muitas barreiras que nós vamos encontrar, e essas barreiras muitas das vezes vão colocar dificuldade para a nossa vida de oração. Mas pode ser exatamente nesse momento de oração que a nossa resposta vai chegar. Mas pode ser exatamente nesse momento de oração em que as barreiras são maiores e Deus vai responder aquilo que nós estamos desejando. Pode ser também que essas barreiras sejam grandes porque nós tenhamos medo de casa. Ou seja, qualquer coisinha é motivo para desistir. Algo simples pode se tornar uma grande barreira, as preocupações, os afazeres. Por isso cantamos: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. O Salmo 37, verso 4 fala: agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor. O Senhor tem um motivo para que você tenha uma vida agradável. Quinta verdade, verso 30 a 34. Mesmo em meio à multidão, está indo para atender o Pai, Jesus tem tempo para você. Veja, Jesus estava saindo para atender o Pai. Jesus, mesmo assim, teve tempo para atender aquela mulher. Mesmo em meio à multidão, Jesus tem tempo para cada um de nós. Verso 30, acompanhe comigo agora a leitura, diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se, também se humilhou diante dele e declarou toda a verdade. Ele disse: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Irmãos, essa mulher que está em busca de uma cura, ela recebe muito mais do que uma cura. Lembra daquele paralítico? Ele foi levado para ser curado de sua paralisia, mas ele também recebeu perdão, salvação. Com essa mulher é a mesma coisa. Essa mulher que havia gasto toda a sua riqueza nos últimos 12 anos, 12 anos de sofrimento, e cada vez mais a sua esperança ia escapando pelos dedos. E agora ela recebe mais, muito mais do que aquilo que ela pedia. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. E essa é uma das provas, irmãos, da pessoalidade de Jesus. Ou seja, Jesus é humano, porque ele parou para atender aquela mulher. Jesus não desprezou, Jesus não simplesmente continuou a sua caminhada. Ele para, ele conversa com aquela mulher, mostrando que também ela é importante para ele. Sexta coisa, mesmo com Jesus a caminho, pode ser que a sua situação piore. Verso 35. Todos juntos. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda me
atendendo outra pessoa. Agora ele recebe a terrível notícia, a notícia que ele não queria. Deixa eu ver esse caso. Sua filha morreu, acabou, já era. Irmãos, quando as crises piorarem em nossa vida e chegar a notícia, alguém falar, olha, agora não tem mais jeito, continuamos crendo que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que nem a morte, nem a vida, nada pode resistir ao seu poder. Sempre fazendo um paralelo com Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus ainda assim foi lá. A situação havia piorado, mas Jesus foi em direção. E isso nos leva para uma sétima verdade que tem nesse texto. Mesmo que a situação piore para nós, Jesus não vai mudar os seus planos. 36 a 38. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, aqueles que falaram, olha, a menina morreu, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Foi a mesma coisa, a mesma palavra que Jesus falou com Marta e com Maria. Não temas, crê somente. É a mesma palavra que ele fala para cada um de nós essa noite. Quando chegou na casa, então, o conduto não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam e os que pranteavam muito. Lá Jesus sabia que Lázaro havia morrido. Aqui Jesus também sabia que essa menina de 12 anos de idade também havia morrido. Mas Jesus vai em frente, porque nada pode parar aquele que é o Senhor sobre a vida, aquele que é o Senhor sobre a morte. Jesus foi lá e consolou Marta e Maria, e ressuscitou a Lázaro. Jesus vai agora para Jairo e fala, não temas, Jairo, crê somente. Vamos até sua casa, não desista, eu sou contigo. Jesus não se deixa, irmãos, levar pelas circunstâncias humanas, pois as circunstâncias humanas elas são mutáveis. Jesus não é. Jesus não era um médico que estava indo atender um paciente em estado grave, que agora esse paciente morreu, vai chegar lá só para dar um atestado, que óbvio, não. Jesus é aquele que tem poder sobre a vida. Jesus é o próprio Deus que estava indo em direção à casa de Jairo. Quando oramos, irmãos, nós temos a liberdade de falar com o próprio Deus. Deus que veio e veio ao nosso encontro. Oitava verdade. Mesmo diante de situações difíceis, complicadas, nós vamos encontrar pessoas insensíveis. Versos 39 e 40. A igreja veio para mim, por favor. Para me diz, porque estáis em alvoroço e chorais, a criança não está morta, mas dorme. Riu-se dele, vendo ele, porém, já sair da luz, tomou o pai e a mãe da criança, e despederam com ele, e entrou onde ela estava. Veja, irmãos, lá em Lázaro, as pessoas falaram, mas ele acabou, está no dia, está feliz, não adianta mais nada. Lá naquele paralítico que foi curado, as multidões não permitiram que aquele caminho se aproximasse de Jesus, eles tiveram que passar pelo céu. Aqui, as pessoas, a multidão presente ali naquela casa, fala assim, ri de Jesus, quando Jesus fala que essa criança não está morta, mas dorme. Jesus é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Para nós, a morte é algo tão cruel, é algo doloroso, é algo terrível. Mas para Jesus, que é o Senhor sobre todas as coisas, a morte é como se alguém estivesse dormindo e ele realmente vai lá para despertar. Foi assim que ele falou com os discípulos. Nosso amigo Lázaro está dormindo, vamos lá despertá-lo. Para aqueles que ali estavam, não havia mais necessidade de Jesus ser incomodado. Mas para Jesus, não era incômodo ele ir até a casa de Jairo. Irmãos, nós não podemos ouvir circunstâncias, nós temos que ouvir a voz do Salvador. Jairo ouviu a voz do Salvador, não crê, não temas, crê somente. Não duvide. Ele não parou, ele não virou, Deus, muito obrigado pela sua atenção, mas o Senhor demorou no caminho. Acabou. Não, ele continuou, levou Jesus até sua casa, levou Jesus até o quarto onde a menina estava, e ali Jesus atendeu o pedido. Nona verdade, versos 41 e 42. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E
Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Mesmo diante de tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer, temos essa certeza: Jesus é o Senhor da vida e da morte. A vida agora está de volta naquela menina, porque o Senhor ordenou que a vida voltasse. A vida está de volta àquela casa, porque o Senhor ordenou que a vida voltasse. Ele mesmo diz em João 14,6: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim não morrerá. Agora naquela casa existe uma nova vida para todos. Jairo agora tem uma nova vida, sua filha ressuscitou pelo poder do Mestre. Claro, imaginando que era aqui também a mãe, todos que ali estavam presentes se alegraram. O choro virou alegria, a morte foi embora. É assim, irmãos, que Deus age. Pois onde Ele está, a presença dEle não tem como. A alegria pode até durar uma noite, como diz o salmista, mas a alegria, a tristeza pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Jesus falou que veio trazer vida e vida em abundância. O último versículo, que é o verso 43, diz aí, 10, a 10ª verdade: mesmo diante das maravilhas que Ele fez, faz e fará, nós devemos continuar a obedecer com a sua voz. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse, mandou que desse comer a ninguém. Se a menina estava morta e agora reviveu, por que Jesus mandou não espalhar essa notícia? E mais, seria possível guardar esse segredo? Porque afinal de contas a casa estava cheia, e de repente alguém vai no encontro de Jairo e fala: sua filha morreu, ou seja, a multidão toda escutou que a menina estava morta, e a notícia com certeza se espalhou. A filha do chefe da sinagoga morreu, a filha do chefe da sinagoga está morta. Tem luto na casa de Jairo, uma menina tão novinha, 12 anos, e agora essa menina volta à vida. Jesus ressuscita essa menina. Jesus vira e fala assim: não conte para ninguém. Porque, irmãos, é possível deixar de compartilhar aquilo que Deus fez para nós? A resposta é não, não é possível. Quando Jesus fala assim: não conte para ninguém, porque Jesus estava preocupado que as multidões o seguiam, não por ele ser o Filho de Deus, mas as multidões, em sua grande maioria, o seguiam por causa dos pães. Eles não tinham que trabalhar, Jesus alimentava as multidões direto. Jesus quer, irmãos, os seus seguidores sejam verdadeiros adoradores, como ele falou à mulher samaritana. Quando Jesus atender a sua oração, ele vai atender no tempo dele. Sim, conte as bênçãos. Nós cantamos, ele conte as muitas bênçãos. Mas não siga Jesus por causa das bênçãos. Não siga Jesus por causa do que ele pode fazer. Siga Jesus por causa daquilo que ele fez. Se entregou na cruz e morreu em seu lugar. Morreu no lugar de cada um para aqui esta noite. Por isso que Jesus deu não conta para ninguém. Jesus não queria esse tipo de publicidade. Que Jesus queria que as pessoas o seguissem por ele ser o Filho de Deus, por ele ser o Rei que veio anunciar o reino dos céus. Irmãos, quero concluir dizendo o seguinte: por que a resposta mais difícil para a oração é o espera? Porque o espera, mas em vez disso na vida de Jairo, trabalha em nós, continuarmos confiando em Deus. Quando Jairo recebeu a notícia de que a menina estava morta, Jairo continuou confiando. Ele falou: não temas, crê somente. Quando a resposta para a nossa oração é espera, ela trabalha em nós a dependência do Senhor. Nós passamos a depender mais ainda do Senhor. Deus faz tudo no seu tempo, do jeito dele, e não de uma forma imediata, como nós queremos. Quando nós olhamos o Velho Testamento, nós
quanto tempo Davi já sabia que seria o novo rei de Israel. Sabe quanto tempo Davi demorou para ser rei de Israel? 18 anos. Saul foi rei de imediato. Foi ungido por Samuel e quase imediatamente assumiu o trono de Israel. Davi foi ungido por Samuel a mandado de Deus, demorou 18 anos